Paz de Cristo, irmãos. Amém. Nós vamos, com a graça de Deus, terminar a leitura deste último livro dos chamados 5 rolos, né? Os judeus leem nas festas deles, Remesh Megilot, e eles leem o livro de Esther, mas um livro que nos traz um questionamento, porque eu vou usar a expressão que o livro de Esther conta uma história quando Deus não mostra o rosto, quando Deus aparentemente não aparece. Mas deixa eu explicar um pouco mais antes sobre o que significa isso. O livro de Esther estabelece a festa do Purim. Hoje lá em Israel, a festa do Purim é quase um carnaval, viu? Eles têm máscaras e eles comem esse negócio aqui que chama, não leve a mão não, orelha de Amã, né? Parece um doce, né? E o Amã, vocês conhecem a história. Então é uma festa e infelizmente eles exageram na festa. Eles ficam muito bêbados às vezes até, né? Você vê aqueles judeus com o cabelo aqui, aquele cabelo comprido, aquele chapéu esquisito, mas eles bebem até quase cair, né? Ficam muito bêbados e exageram nessa parte assim de alegria e de comida. Mas justamente é uma festa que pela lei, tradição, você tem que fazer 4 coisas nesse dia. Você tem que ir à sinagoga, vai ser lido esse livro de Esther na sinagoga ou na reunião na casa. Depois você vai mandar presentes para alguém. No Natal a gente dá presentes, não é? E recebe presentes. Eles fazem isso na festa do Purim. Muitos presentes. E o presente é em comida, olha só, né? Não é nem para mandar uma coisa. Manda uma comida para alguém, recebe uma comida, e eles exageram na comida também. E alguma coisa para os pobres, lógico. Não pode deixar, você está comendo bem aqui, alguém está passando mal lá fora, você, né, ajuda o pobre também. E tem que ter uma refeição festiva, tem que ter um almoço de ação de graças, uma coisa assim exagerada, eles vão comer. Essa é a tradição judaica que veio em cima desse livro. E o Purim, justamente, é uma festa porque eles escaparam de um extermínio. Agora, durante a história dos judeus, muitas vezes eles foram perseguidos e, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, eles foram quase exterminados. Hoje estão dizendo já que são 7 milhões de judeus. Quando eu estudei, falavam de 6 milhões. Hoje, depois que a história correu, já diz que 7 milhões de judeus, sem falar dos ciganos, dos eslavos, de outros que foram mortos naquelas chacinas. Mas justamente na história dos judeus, eles têm pelo menos mais 14 outras festas do Purim, de vários locais, né? No século XIII na França, até o século XIX, assim, aqui na Turquia, várias vezes locais eles escaparam de perseguições. Um opressor queria fazer mal, mas uma coisa aconteceu. Às vezes o opressor era um poder islâmico, às vezes era um bispo cristão, às vezes era algum maluco querendo fazer alguma coisa má, mas no fim Deus salvou. E eles têm várias festas de Purim, vamos dizer, regionais, né? Festas de libertação. Mas o Purim que nós estamos lendo aqui no livro de Esther vem no meio da história desses últimos 3 livros históricos do Velho Testamento. Você tem Esdras, Neemias e Esther. E nesta ordem, alguém pensa que a história de Esther acontece depois da história de Neemias, mas não é verdade. Você tem o livro de Esther, de Esdras, desculpe, ele tem entre os capítulos 1 a 6 e os capítulos 7 a 10 do livro de Esdras, tem um intervalo de uns quase 60 anos entre o capítulo 6, que eles terminam de construir o templo, eles voltam do exílio, o templo tinha sido destruído, eles passam 70 anos no exterior, exilados, aí eles voltam, demoram um tempo, reconstroem o templo, terminam aqui. Esdras 6, tempo dos profetas Ageu e Zacarias. Aí, quando a gente entra no capítulo 7, vem o Esdras ler a lei, a gente pensa que foi colado. Não, 57 anos. E é justamente aí que o livro de Esther entra. A história de Esther acontece no meio da história do livro de Esdras. Não conta nada, porque a história do livro de Esdras está acontecendo na Judéia. A história do livro de Esther está acontecendo lá na Mesopotâmia, né? Lá no extremo fora da terra de Israel, no estrangeiro.
Então, essas duas histórias acontecem, vamos dizer, em paralelo, mas, então lembra, o livro de Esther está acontecendo no meio da história do livro de Esdras, e é uma história que fala justamente de uma luta que vai acontecer. O livro tem essa abertura que o nosso irmão Márcio leu um pedaço, uma grande festa, começa, o livro de Esther é o livro dos banquetes. Tem um banquete quase a cada capítulo, você pode ver, dá até fome de tanto ler o livro, né? Eles comem o tempo inteiro, começa com banquete, termina com banquete, mas o primeiro decreto do rei acontece depois desse primeiro capítulo. Vai haver um choque entre dois personagens, e no centro do livro, Esther capítulo 6, verso 1, uma noite de insônia do rei. Já teve uma noite que você não conseguia dormir? Vira. Então o livro vai indo numa direção, e depois acontece esse momento, aí ele volta. Aí esse Amã e Mordecai, que são personagens que estão em conflito, o Mordecai acaba triunfando, há um segundo decreto e a vitória do povo de Israel no fim do livro. Então deixa eu contar um pouco dessa história, porque eu estou falando, não sei quantos que lembram, já vi um filme sobre Esther, alguns já viram o filme, né? Não sei se tinha novela, misericórdia, eu não tenho paciência para novela, mas assim, tudo começa porque Xerxes, que é o Assuero, Ciro Dario Xerxes, o terceiro grande rei do maior império do mundo, o homem que manda em 120 distritos, o homem cuja riqueza é imensa, e quer trazer sua esposa, a rainha Vasti. Vasti significa bela, linda, maravilhosa, exatamente, não sei se era adjetivo ou nome, né? Mas enfim, queria mostrar para todo mundo. E ela diz: tu manda no mundo inteiro, tu é rei, mas aqui quem manda sou eu. Em casa a coisa é diferente, não é assim? O cara é o chefão, mas com a esposa ali a coisa é do outro jeito. Já viu essa história? Não veio não, eu estou falando do livro de Esther. Então, eu estou dizendo que o livro é irônico, porque justamente esse homem é um dos maiores tiranos do mundo antigo. Não assuste não, ele parece bonitinho aqui, mas esse homem é muito cruel, muito mau. Veja a história que ele fez, as tentativas de invasão na Grécia, e o que ele era realmente como pessoa, e o que ele faz com esse harém dele. É muito desumano tudo isso, mas o livro mostra essa rainha Vasti dizendo: eu não sou um objeto seu não, eu não vou aparecer para você, me mostrar como bibelô, como um automóvel novo, como uma possessão, não vou. Aí a casa caiu, né? E agora? O que vamos fazer? Consulta uns. Assuero, que é o Xerxes, nesse livro é sempre, infelizmente, o inepto. Ele sempre tem que se aconselhar com alguém, infelizmente, né? Tão poderoso, mas vazio, né? Tão bonito, mas oco, né? Então ele se consulta, e o do sábio diz: olha, isso vai dar errado. Imagina se todas as mulheres do império começarem a tomar decisões por si mesmas. E se as mulheres começarem a pensar: onde vai o mundo? Nós vamos acabar com isso aí logo. Precisamos destruir. Então, que a Vasti seja destituída da condição de rainha. Não é para matar ela, ninguém vai matar. Ela volta para o harém com mais uma, e vamos fazer outra mulher rainha, uma melhor que ela, ou seja, uma que obedeça. Não é isso? Aí, lógico, essa história vai se passando, e moças são escolhidas no reino, entre elas uma judia órfã, que é criada pelo tio Mordecai, e ela acaba sendo escolhida para ser uma das moças que passa por um processo doido de embelezamento. Você já viu uma clínica de beleza que leva 1 ano para cuidar do sujeito? Demora um tempão, porque realmente tudo é exagerado, tudo é aquela coisa assim, como se não pudesse ser melhor. E aí, depois desse tempo, essa moça Esther, como todas as outras, vão ao rei, passam uma noite com ele. E olha a crueldade: se ele não gostou dela, passou a noite com a menina, ela volta para o harém e ele nunca mais vai chamá-la. Ela pode sair para casar? De jeito nenhum. Ela pode criar uma família? Claro que não, ela é mulher do rei. E o que ela pode fazer? Nada. Essas mulheres são oprimidas, escravizadas no harém do rei. Ah, mas come bem, vive bem.
para quê? O que é a vida delas agora? Respirar, existir ali sem muito sentido. Então a condição é péssima. Mas essa moça, Esther, de alguma forma agradou o rei, e ele então acabou fazendo dela sua rainha. Essa é a minha preferida. Agora veja, ser a rainha significa que você vai ser a pessoa que vai dar sucessão ao rei, que usa a coroa real, mas aquela centena de concubinas ainda existe, as moças, e o rei se utiliza de tudo aquilo como quer. E nesse meio tempo, então, o tio dessa moça, chamado Mordecai, algumas versões chamam de Mardoqueu, mas na minha versão está Mordecai, ele começa então a ficar perto do palácio, no portão do palácio, e ele acaba, porque ele tem contato com a Esther lá dentro, não tem mais contato físico, mas manda recado, recebe recado, e ele acaba descobrindo uma conspiração de 2 oficiais do rei, 2 eunucos, para matar o rei. Porque os persas fazem assim, eles castram certos homens, o eunuco é totalmente castrado, para que ele não só não possa ter descendência própria, então ele não tem interesse de cuidar nada da sua vida, né? Ele vive só para o rei. E também, lógico, ele não vai se apossar das esposas das mulheres do rei, ele é castrado. Então, essa é a malvadeza também com esses homens, né? Então, todo mundo, quando existe um tirano, todo mundo não tem futuro. O único que tem direitos e interesses é o tirano, ele só pensa nele. Os outros, ele não está interessado se vai ter continuidade de vida ou não. O projeto de vida que vale é só do tirano. Enfim, 2 desses eunucos, por que motivo não sabemos, se justo, se injusto, se certo, se errado, eles acabam sendo denunciados. Mordecai faz a Esther saber, e a Esther vai lá e conta para o rei: olha, tem 2 caras fazendo uma conspiração. Eles investigam e a conspiração se mostra verdadeira, e os 2 são enforcados ou empalados, né? São mortos. E aí isso acaba. Quando a gente espera então que agora o Mordecai receba a consideração do rei, o rei se esqueceu e exalta um cara chamado Amã. Amã é um antigo descendente do rei Agag, um amalequita, que o Saul não tinha matado numa guerra. Foi Samuel que terminou de matar o sujeito. E esse Amã, descendente de Agag, está lá agora como o vizir, como o grande governador dos persas. O rei dá a ele, como falamos, o rei é inepto, o rei faz pouca coisa, mas ele passa para esse homem o anel, o selo, o poder, e esse homem está reinando, e todo mundo tem que se prostrar dentro dele. Mas o Mardoqueu, o Mordecai, não se prostra. Não é porque os judeus não se prostravam perante a pessoa, era só um gesto de respeito, é porque Mordecai está se rebelando contra essa imposição do poder. Ele não se dobra para uma amalequita. E ele consegue disfarçar isso por um bom tempo. Mas um dia ele fala para os amigos dele que ele é judeu. E aí esses amigos vão e contam para Amã: Amã, tem um judeu que não se dobra, repare. E aí ele repara. Um dia ele repara. Que não estava reparando, imagina, né? Quem é tão importante só repara em si mesmo, né? Mas assim, um dia ele repara que esse Mordecai não se dobra quando ele passa. Aí ele fala: eu vou dar um jeito nesse cara. Não vou dar um jeito nesse cara. Eu vou matar toda a raça de uma vez só. Eu vou terminar o que o meu ancestral Agag não fez. Eu vou acabar com essa judeusada de uma vez por todas. E aí ele vai com a família, muito supersticioso, e joga uma espécie de sortes, que é a palavra sorte, singular, em hebraico pur. No hebraico, sortes é purim. Eles jogam a sorte e dizem: vai ser no dia 13 do mês 12, do aniversário da MEI, viu? 13 de 12, só que no calendário, né? Vai ser nesse dia que vai ter a matança. Nós vamos fazer um jeito de acabar, porque os deuses, os astros, estão nos dizendo que essa data é boa para a gente fazer o nosso plano. Então ele chamou o rei: rei, tem um povo aí que não obedece às leis, que só faz confusão no império, vamos acabar com eles. E assim, de passagem, se eu puder fazer esse projeto, eu acho que nós vamos lucrar 340 toneladas de prata. Que tal eu depositar 340 toneladas de prata no Tesouro Real? Oxe, é filho, né? Pega a prata e as pessoas.
Fique à vontade, né? E lá vai então Amã com o seu plano. Ele coloca esse decreto que no dia 12 do mês 13 do calendário deles, não é do nosso, nada contrário, dia 13 do mês 12, são 12 meses, eles vão, quem quiser pode assaltar os judeus, pode matá-los e tomar o despojo. Essa é a grande vantagem. Matar por matar não adianta nada, você só perde tempo, né? Mas matar para tomar o despojo, dependendo da pessoa, vale a pena. Então, esse decreto foi espalhado por todo o reino. E quando o Mordecai soube, foi falar com a Esther e falou: Esther, é a sua vez, faça alguma coisa. E ela fala: mas olha, faz 30 dias que o rei não me chama, faz 30 dias que eu não apareço. Você sabe que se eu aparecer lá diante do rei, alguém que vai ao encontro do rei sem ser chamado, geralmente morre. E o rei fala: é conspiração, né? Quem vem ao meu encontro sem eu chamar, pode matar, não quero saber, né? Eu já sei o que está querendo, né? O tirano entende que toda aproximação não desejada por ele é rebelião. É assim que pensa o tirano. Então, ela falou: mas eu vou me arriscar. E ela foi. No dia que foi, o rei viu chegando, estendeu o cetro, como que diz: vem, né? E ela falou: eu queria pedir uma coisa. Pode pedir até metade do reino, mas não peça não, se perde, né? Pescoço. Mas pode pedir até metade do reino que eu te dou. Eu queria que viesse jantar no meu palácio, você e o Amã. O Amã já ficou todo vaidoso. Nossa, a rainha convidou só a mim e ao rei para eu jantar. Mas existe coisa melhor? Aí o rei foi. E no jantar, comendo, banquetes e banquetes, né? Aí o rei então: e aí, o que você quer, Esther? Até metade do reino eu estou dando. Olha, se o rei gosta de mim, então, por favor, amanhã tem um outro banquete. Vem amanhã, eu vou dizer. Olha que suspense, né? Então, o rei foi embora. Amã foi todo animado embora, falando: olha só que eu sou o único, né? O rei e eu. Não tem coisa, tá tudo certo. Vai dar certo. Vamos matar esse pessoal todo e nós vamos mandar aqui nesse pedaço. Mas aqui, não sei se a comida foi pesada, não sei qual era a receita. O rei não conseguiu dormir, lembra? Aí o rei estava com muito sono, chamou os funcionários. Quando o rei não dorme, alguém também não dorme, né? Lembra? O rei não fica acordado sozinho. Alguém, chama o escriba. O que é a coisa mais chata que eu posso ler aqui? Os anais do reino. Eu quero ler as notícias, as crônicas reais, vai lendo. Aí começou a ler: no dia tal o rei fez guerra com não sei quem, não sei, no dia tal o Mordecai denunciou a conspiração dos eunucos tal e qual. Aí o rei parou. O que nós fizemos para o Mordecai sobre isso? Nada. Aqui não diz que foi feita nenhuma homenagem para ele. Aí o rei ficou pensando: poxa vida, né? O cara salvou minha vida, eu esqueci dele. Enquanto o rei pensava nisso, falou: quem que está aí no pátio que podia chamar? Está chegando o Amã. Amã, chega aqui. Amã chega todo animado, né, pensando: é agora, vou pedir a cabeça do Mordecai, né? Aí o rei fala: Amã, o rei quer honrar uma pessoa, quer exaltar uma pessoa, o que faria? O Amã já pensou: é para mim, né? Olha, o cavalo do rei vai ser trazido, a roupa do rei vai ser trazida, vai vestir o cara com a roupa do rei, pôr a coroa do rei, e uma pessoa importante vai levar ele pela cidade dizendo: assim o rei faz com o homem que ele quer honrar, né? E ele está pensando: sou eu, né? Então o rei falou: exagerado, senhor. Mas tá bom, faz tudo isso que você falou igualzinho, não tira nada, para o Mordecai. Imagina assim, o calafrio, né, Mordecai? Aí ele fez direitinho, imagina se ele ia fazer, né? Aí ele volta para casa suando frio. Olha só o que aconteceu. Eu estava indo lá para pedir a cabeça, para empalar ele no poste, naquela poste de 40, aquela forca de 40 metros que eu fiz, e o rei mandou um raio. E a mulher, muito supersticiosa, falou: rapaz, se o cara que é teu inimigo agora está sendo exaltado, você já era. E mal ele terminou de falar, bateram na porta. Os empregados: vem, vamos que tem a janta lá na casa da princesa. Ai, a rainha. Aí lá vai ele. Quando chega lá, ele está nervoso, né? Está muito nervoso, a situação não está boa para ele. O rei comendo, ele ali. Aí o rei fala: e aí, o que você quer, Esther? Olha, a Esther fala: eu estou muito triste.
muito abatida. O meu povo foi vendido por um malvado, que vai nos destruir, nos matar, nos fazer mal, sem razão nenhuma. Aí o rei ficou bravo, né? Sempre bêbado e bravo, assim, com raiva. Quem é esse cara? E ela fala, é o Amã. Quando o rei sabe que é o Amã, ele levanta e sai da sala. Está nervoso. Todas as decisões persas eram tomadas na pingaiada e confirmadas. É assim, isso quem diz é Heródoto, não é a Bíblia. Eles enchiam a cara, tomavam decisões, depois no dia seguinte ratificavam. Às vezes eu penso que fazem isso também no Brasil, mas tudo bem, acho que não. Mas o ponto é que na Pérsia era assim. Aí o que acontece? Ele saiu nervoso. O Amã estava que ele foi lá pedir alguma coisa para a Esther, e ele se debruçou em cima do divã que ela estava. Quando o rei voltou, falou, que isso? Está querendo abusar da minha rainha aqui, na minha casa, na minha presença? Aí o eunuco já pegou um saco, já tampou a cabeça dele e falou assim, cara, o rei não quer mais ver, né? Aí alguém, sempre tem um fofoqueiro, olha, tem uma forca de 40 metros lá na casa dele, pode usar, né? Vamos estrear a forca. E acabou o Amã. Mas aí a história continua. Aí ela fala, mas e o decreto? Aí, você sabe, tanto o livro de Esther como o de Daniel diz uma informação que na historiografia ainda não se confirmou. As leis medo-persas não podem ser mudadas. Se um decreto foi feito, não pode ser mudado. Então o que ele faz? Ele chama o Mordecai, dá o selo para Mordecai, o selo que estava na mão de Amã, passa para Mordecai. Ele diz, faça um outro decreto, mas não dá para anular o primeiro. Então ele faz um decreto dizendo, os judeus podem se defender. Quem quiser ajudar, pode ajudar. Aí mudou o jogo. Porque veja, se eu sou um bajulador, agora o chefe é um judeu. Eu quero ficar amigo do chefe, não é isso? Então a coisa pendeu para o outro lado. O que acontece é que no dia marcado, quem estava afim de ganhar um despojo fácil, de tentar matar um judeu, tentou, mas não deu certo. Eles estavam preparados, eles reuniram condições, eles tinham apoio governamental. Acabou o contrário. Os inimigos, quem veio enfrentá-los, acabou sendo derrotado. E é interessante que o texto diz que os judeus não tocaram o despojo. Se alguém veio contra eles, eles não foram lá tomar os bens do derrotado. E o que aconteceu foi que então, no dia seguinte, no dia 14 do mês 12, eles decretaram um dia de festa. Chama a festa das sortes. As sortes que eram sortes para o mal, viraram sortes para o bem, foram invertidas. Então, falando um pouco dessa história, tem muita coisa, mas a pergunta é, como é que um livro pode estar na Bíblia se ensina a festejar um tipo de festa popular? É quase um carnaval, né? Como é que um livro ensina festa? Então, o livro de Esther está na Bíblia e ele ensina a festejar. E eu acho que é interessante lembrar que Deus nos ensina, pelo livro de Esther, a festejar a vida e o bem. Uma vez uma pessoa dizia para Jesus, Jesus, os fariseus estão jejuando, os discípulos de João estão jejuando, e vocês estão aqui nessa comilança, na casa do publicano? E Jesus disse, a minha religião está mais para a festa de casamento do que para funeral. Os convidados das bodas não podem jejuar enquanto o noivo está ali. Irmãos, cristianismo é alegria. Nós temos uma festa para viver. Eu lembro uma vez que um dentista, colega da Meia, ele é dentista, né? Ele trabalhava como dentista. Um colega disse, por que vocês não bebem? Perguntou assim a queimar, por que vocês não bebem? A Meia, com muita sabedoria, pensou, sabe que ele podia dar uma resposta bíblica, uma coisa assim, mas ela falou assim, olha, sabe por quê? A gente já é tão alegre sem beber, imagina como a gente seria tão bobo se a gente bebesse, né? E falou, tem razão, vocês não precisam disso, né? Então essa é a verdade. A verdade é que nós cristãos não precisamos esse excesso da festança mundana que gera o que Paulo diz, dissolução, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Não é dissolução, mas é a alegria de perceber a bênção de Deus na sua vida, na minha vida. Então, o livro de Esther nos convida a festejar quando possível. Cristianismo, nós não fomos batizados em vinagre. Não é para ficar com cara azeda. O fruto do Espírito, entre eles está lá a alegria.
e nós estamos alegres, festejando. Tem luto, tem tristeza, tem lutas, sem dúvida, não há como escapar. Mas Jesus mesmo foi alguém sempre alegre, sempre acusaram Jesus de ser um glutão, um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, né? Acusaram. Agora, na medida certa, Jesus era uma festa ambulante. Ele levava a alegria de Deus, não do pecado, de Deus, onde quer que fosse. Então o livro de Esther é um livro, sim, que ensina a gente a aceitar o festejo da forma de bênção divina, que Deus está nos abençoando. Também outra pergunta que surge é: como é que o livro pode estar na Bíblia se ele não denuncia o abuso do poder? O livro não louva a rainha Vasti, ela simplesmente sai da cena, embora historicamente mais tarde é possível que ela volte, e ela que deixa o herdeiro para a dinastia persa. Nós não sabemos, o nome dela não aparece nessa forma nas crônicas da historiografia secular. Mas o que acontece é que não há uma denúncia. Esther é uma escrava desse bandido, desse Assuero. Ela não tem grande dignidade. O Mordecai está ali tentando fazer alguma coisa, mas ele também vive no reino do mal. Então, eu acho que Deus nos ensina, no livro de Esther, a resistir como nós podemos. Entende? Você não pode mudar. Você individualmente não muda as leis do nosso país. E tem leis injustas, tem costumes injustos. Eu vou dizer mais, pecaminosos. Tem coisas que são contra a palavra de Deus e estão ensinados como se fosse a lei. E a gente faz o quê? A gente não sai fazendo o mal, a gente não sai cometendo crimes contra a autoridade, mas a gente vai fazer o que pode. O Mordecai, na sua desobediência civil, ele não se curvava ao Amã, né? E era um decreto real, que todo mundo se curvasse ao Amã. Ele sabia a medida da desobediência necessária para manter a fidelidade a Deus. E ao mesmo tempo, ele falou para Esther: Esther, não conte para ninguém a sua raça. Não conte para ninguém a sua religião. Espere. Guarda essa carta escondida aí na manga, né? Na hora certa você vai poder usar. Então você vê que nós, como cristãos, estamos autorizados, dentro da verdade, dentro do Evangelho, a resistir. Nós somos aqueles que não somos desse mundo. Nós não adoramos o imperador. Nós não nos curvamos para o Nabucodonosor. Nós não aceitamos as imposições do príncipe desse mundo. Nós estamos ligados no reino de Deus. Nós estamos ligados no Jesus é o Senhor. Nós estamos ligados naquele que é verdadeiramente o governante do universo, que é Deus. Então, o que o livro de Esther ensina é que existe abuso de poder. O que Xerxes faz com mulheres, com homens, com povos, é horroroso. Entre o capítulo 1 e 2 do livro de Esther, passam quase 3 anos, ele faz aquela campanha fracassada contra os gregos, que você vê nas histórias aí, aquele filme 300, fazem lá tudo, muita figuração, muito artista, mas no meio dessas intrigas do harém, tem muito sangue correndo, tem muita gente morrendo, tem muita maldade. Então o livro de Esther mostra o povo de Deus resistindo ao mal, num oceano de mal, no meio do mal. Mas não perca a sua identidade. Não lembra que você é descendente de Abraão, que você é descendente da mesma fé de Abraão. Você é aquele que vai resistir da forma como pode. E ainda, a questão mais difícil, que secularmente tem sido tratada, é como é que um livro que está na Bíblia, se ele nem menciona o nome de Deus. Isso é o que sempre causou problema. O livro de Esther inteiro não tem uma vez a palavra Deus, Senhor, qualquer referência à divindade, nem aos deuses pagãos, nem ao Deus de Israel, não tem menção nenhuma. Como é que um livro que não menciona Deus pode estar na Bíblia? Bom, tem várias respostas, mas uma que eu gosto de dar é que o livro de Esther, através dele, Deus nos ensina que ele está sempre presente, mesmo quando parece que está ausente. Você não precisa falar Deus para ele estar aqui, não precisa. Mesmo quando nós não vocalizamos,
quando nós não falamos, Ele está presente. O livro de Esther talvez foi escrito no exílio, talvez, alguns dizem que foi Mordecai que escreveu. Há quem ouse dizer que foi Esther que escreveu. Que isso, a mulher escrevendo a Bíblia, rapaz, que perigo, né? Daqui a pouco a Vasti volta, né? Então, mas o ponto é que Esther ou Mordecai foi escrito no exílio, e talvez, isso dizem alguns rabinos, talvez por sensibilidade de dizer, nós não retornamos para Israel, então nós não vamos usar o nome santo de Deus nesse documento, que não somos dignos disso, estamos ainda no exílio, né? E aí o livro não menciona, mas nós não sabemos realmente a intenção, mas o que me aparece é isso: Deus está presente, a chamada providência divina, Deus vendo as coisas antes. Até no diálogo de Mordecai com Esther isso aparece, ele diz, olha, quem sabe foi uma situação dessa que você foi elevada a rainha. Que situação? De intervir pelo povo. E quem fez isso? Bom, só pode ser Deus. Então, no fim, o livro de Esther merece uma leitura cuidadosa, mas eu quero deixar essas 3 ideias que já falei. Vamos festejar a vida e o bem. O livro de Eclesiastes já tinha dito isso, e o livro de Esther, na festa do Purim, até exagera, né? Mas lembra, não precisamos beber nada, a nossa alegria do Espírito Santo já é bastante, né? já está em excesso. Também resistir ao abuso de poder. Não é porque nós estamos em festa que nós esquecemos a realidade do mal e da opressão no mundo, né? O livro de Esther é lido, como eu falei, houve uma série histórica de tentativas de massacre dos judeus, e eles escapam e lembram de ler o livro de Esther. E sobretudo, em último lugar, mas o mais importante de fato, vamos crer na presença de Deus, que sempre nos ajuda. Deus está presente, mesmo quando não nomeado. Deus muitas vezes faz as coisas anonimamente. Coincidência, ai que coincidência, é quando Deus faz o milagre e não quer os créditos, né? É quando Deus age anonimamente. E você sabe na sua vida que Deus tem feito isso muitas e muitas vezes. E essa consciência da presença de Deus, mesmo quando Ele não foi nominado, é justamente o que o livro de Esther nos faz lembrar. Deus te abençoe. Amém.